Estamos começando mais um episódio do Consultório A. Eu me chamo Gabriel Led e hoje eu vou falar com o Dr. Rafael Bertani. Seja muito bem-vindo, Rafael. Obrigado, Gabriel. Obrigado pelo convite, viu? Prazer enorme estar aqui. Eu fico feliz e pela segunda vez. Você veio nos Jovens Doutores da primeira vez, explicando um pouco mais sobre neurocirurgia e agora focando mais na parte de negócio, no seu consultório, na sua trajetória até aqui. Então eu fico feliz por se disponibilizar pela segunda vez. É um prazer, é uma honra. Quem é Dr. Rafael Bertani? Essa é a pergunta difícil, né? Pergunta que a gente pode responder rapidinho ou responder em algumas horas, né? Mas o Rafael Bertani sou eu, né? Prazer, pessoal, prazer. Eu sou, assim, eu sou um cara simples, às vezes até, não assim, né? De falando de uma, tentando, né? Que a gente sabe que o neurocirurgião normalmente é visto como um cara muito vaidoso, muito orgulhoso, tudo mais. Isso é uma coisa que mudou nesses últimos tempos, né? Eu acho que hoje, eu, como todos os colegas, acho que somos mais pessoas assim que não só gostam de coisas difíceis, né? Mas gostam muito de ajudar e fazer coisas pelos outros, né? Porque se não fosse isso, não ficava fazendo 22 horas de cirurgia, né? É lógico que também a gente gosta de receber o justo prestígio por ter escolhido fazer uma coisa mais difícil, né? E fora do centro cirúrgico, fora do consultório, eu sou um cara que gosta de esporte, não muito, tá? Porque futebol, basquete, por exemplo, esquece. Mas assim, eu gosto de fazer meu jiu-jitsu, sempre gostei de luta, gosto de fazer exercício, sair, andar. Cara, não gosto de ficar em casa, não gosto. Gostava muito de ler. Hoje em dia eu acho tão difícil parar para ler, fiquei acostumado a ouvir podcast, ouvir livro, ouvir coisa. Então mudou um pouco meu hábito. E aí eu fico nessa seara de tentar conciliar alguns hábitos, alguns hobbies com a rotina corrida aí, que a gente deve falar um pouco mais sobre isso agora, né? Sim. Não, inclusive, eu tô indo pra São Paulo agora. Eu também sou do Jiu-Jitsu. E aí eu tava procurando, vou pedir indicação de academia pra você. Tá tudo certo já, vamos lá. A gente vai treinar junto então aqui. A primeira pergunta que eu gosto de fazer sempre, que eu já fiz para várias especialidades, para pneumo, pediatra, psiquiatra, que é uma pergunta que para mim ela é uma das mais importantes, que é como é que você enxerga a medicina daqui a 10 anos? Muito melhor, né? A gente está vivendo um cenário difícil em vários aspectos, né? Número de médicos crescendo, não sei o quê. Mas ao mesmo tempo a gente vive uma riqueza de tecnologia que nunca antes foi vista, né? A gente consegue, a neurocirurgia é totalmente dependente de tecnologia. Então hoje a gente consegue fazer coisas que a gente não conseguia fazer há pouco tempo atrás, né? E com isso surgem novas áreas, novos campos, novas coisas para fazer, né? Então eu tenho um pouco um otimismo em parte inocente, né? Mas acho que para os pacientes e para a medicina em si o futuro é brilhante, né? Agora a gente está tendo uma explosão aí, uma nova barreira que a gente venceu com a inteligência artificial, né? E eu gosto sempre de lembrar as pessoas do lado bom, né? O que a gente consegue fazer com isso? A gente consegue perder menos tempo, a gente consegue fazer coisas mais rápido que a gente não fazia, a gente consegue fazer mais pesquisa, né? Hoje em dia, o tempo que eu demorava para escrever um artigo eram meses, às vezes até um ano. Hoje a gente consegue fazer isso mais rápido, porque a gente tem internet, a gente consegue se falar, a gente consegue chamar os alunos, a gente consegue ensinar mais fácil, a gente consegue fazer grupos mais fácil, a gente tem o WhatsApp, a gente se fala o tempo todo, a gente tem o Google Docs colaborativo que a gente escreve todo mundo junto. Então, assim, as coisas estão muito mais rápidas e isso eu acho que, por um lado, é muito bom para a medicina. Então, eu vejo a medicina evoluindo muito nos próximos anos. Eu sei que todo mundo tem medo, mas eu tento olhar pelo lado mais positivo, né? Talvez a medicina seja menos burocrática, se Deus quiser, e a gente talvez consiga se concentrar mais em fazer o que a gente gosta, né? Eu espero, né? Depois de 8 episódios, finalmente eu escutei a resposta que mais ou menos é o que eu penso. Então, normalmente, eu sempre esperava alguém falar sobre tecnologia, sobre IA na medicina e sobre o impacto disso. E até agora ninguém tinha comentado isso hoje. E você trouxe isso, eu achei legal que pegou uma abordagem da área cirúrgica, usando IA, usando tecnologia, para facilitar o trabalho do médico. Às vezes, eu até ouvi no último episódio que eu gravei, que alguns médicos têm um medo da IA substituir o trabalho médico, principalmente na parte clínica. E como é que você enxerga esse impacto das tecnologias, da IA, na neurocirurgia, e como é que você enxerga isso no contexto como um todo? A neurocirurgia agora, assim, eu acho muito difícil a gente ser substituído.
tá? Existe algumas coisas que as pessoas olham com um pouco de medo. Cirurgia robótica, remota, o cara tá lá. A gente até já escreveu, um tempo atrás eu escrevi um artigo com o meu amigo Carlos Eduardo, lá de BH. Um abraço aí, Cadu, se você estiver vendo algum dia. Mas ele estava descrevendo o que ele tentou fazer. Ele operou um aneurisma com endoscopia, deu super certo, mas ele estava descrevendo isso e ele falou: olha, talvez isso abra uma porta para neurocirurgia robótica no futuro. E o revisor falou assim: não, vocês estão loucos, isso, você não deveria nem falar isso, porque isso não é nem daqui a 50 anos, nem 100, isso é muito distante da realidade. Eu falei, cara, mas o que aconteceu com a imaginação, né? Eu acho que a gente tem que imaginar o melhor caminho, porque se você não imaginar nada, alguém vai fazer qualquer coisa e você vai ou gostar ou não gostar, né? Mas se você imagina, você cocria essas coisas, né? Você cria em conjunto, né? Então acho que essa é a ideia. Putz, assim, tem tanta coisa legal. É, Tem aplicativos hoje em dia que já estão sendo testados aí de inteligência artificial para ajudar você a fazer prontuário eletrônico, para você tomar nota, para facilitar as coisas. Então eu tento ver isso como uma ajuda, né? O pessoal que tem um site muito famoso na neurocirurgia que é o Neurosurgical Atlas, é o Atlas Neurocirúrgico. É um grande, o cara, um médico chamado Aaron Cohen Gadol, ele pegou todo o que ele sabia de neurocirurgia, descreveu todos os acessos tudo direitinho e fez um livrão online, né? Então, muito fácil acessar. A gente, residente, vai lá, entra numa cirurgia que ele nunca entrou, ele lê rapidinho uma coisa resumida, depois ele pega o livro e vai se inteirando no assunto, é super legal. E ele criou o Atlas GPT, né, que é um assistente. Aí você pode conversar com o Atlas como se ele fosse um paciente, como se ele fosse um colega médico, como se fosse um outro profissional da saúde, e você interage com ele e ele vai te dando resposta. Então, assim, já teve um caso que a gente operou, o paciente não teve nenhuma complicação grave, mas depois da cirurgia ele ficou com uma isquemia ali. E a gente achou estranho, porque não teve nenhum déficit, ficou aquela isquemia, e por que ficou isquemia? A gente ficou pensando, mas não tinha, a gente olhou o vídeo da cirurgia, a gente não, nenhum vaso grande, tudo mais. E a gente foi perguntar pro Atlas GPT o que ele achava, né? Ele deu várias respostas que a gente não tinha pensado, de questão de vasoconstricção, compensação, de talvez o tumor estava fazendo parte do sistema venoso, enfim, um monte de coisa legal que a gente não tinha pensado. E assim, caramba, foi super ajudou a gente, sabe? E assim, eu vejo dessa forma, eu só consigo ver dessa forma, né? Para mim, né? Eu acho sim que a gente pode, mas eu posso ser substituído e tudo mais, mas aí depende da gente não deixar isso acontecer, fazendo bom uso da tecnologia, né? Tecnologia como é que você vai responsabilizar uma IA por uma coisa que deu errado? Muito complicado, né? Não, Então, inclusive, né? no meu mestrado tem um pessoal que pega a parte de ética na IA, que se juntou com o pessoal da filosofia para ver ética na IA. Como é que você faz para responsabilizar uma IA da parte ética, se der algum problema ou não. Sim. Então, essa brecha é um negócio bizarro que a gente não pode deixar rolar. Porque é por isso que a gente tem que estar aqui, entendeu? A gente tem que assumir a responsabilidade. E assumir a responsabilidade é bom nesse caso, né? Vamos assumir, vamos checar a IA, vamos fazer de novo, vamos ver se está certo, se está errado, né? Vamos a gente treinar a IA, né? E fazer o negócio dar certo. Sempre estar de olho, sempre responsabilizar. Justamente para que eu possa usar meu tempo sem escrever nada, sem ficar mexendo com nenhuma burocracia, só olhando para um paciente, conversando com ele e tendo toque humano, que a gente perdeu, né? Vamos usar a IA para reconquistar isso, cara, entendeu? Em vez de a gente ficar batendo cabeça na parede, batendo cabeça um na cabeça do outro, dizer, não, porque. Não, cara, usa isso a seu favor, cara. Passa toda a burocracia para IA e faz o trabalho, né? Assim, acho que isso é para mim é como eu vejo como o mais importante. Não sei você aí, também quero É, saber. é muito parecido, até porque eu vejo que o paciente ele vai ter uma necessidade, com o passar do tempo, as vias tecnológicas sendo mais comum na vida do paciente, ele vai sentir falta de um contato humano. Seja para dar uma notícia, explicar o que está fazendo. Então, você conseguir ter mais tempo para ter uma relação com o paciente e usar a IA como um assistente, então é que tem muita resistência. Você não vou aprender, é muito difícil, não quero aprender, isso aqui não serve para nada. E aí, quando você se torna aberto a aprender a nova tecnologia, fica muito mais fácil de se tornar um médico melhor, ou atender mais paciente, ou ter um diagnóstico mais assertivo também. Claro, cara, tem que usar para o nosso favor, né? Aí o pessoal fica falando assim, olha que absurdo, o chat GPT detectou o diagnóstico, o médico errou.
Cara, que bom que assim, agora ficou mais fácil então pra Ué, gente, né? eu citei uma pesquisa, acho que foi há 2 episódios atrás, que fala o contrário. Que rodou, Foi. depois eu até te mando, que rodaram a pesquisa, até mandei pro Gil, sobre a assertividade de médicos e da IA. Foi num fórum que fizeram o teste, e a IA acertou mais do que os médicos. Então, Então, assim, então. de É, diagnóstico. é, pô, tá legal, ótimo, né? Mas e aí, e o resto, né? Exatamente isso. Quem que vai dar a informação, né? E eu acho Que até é legal você comentar isso, que assim, como é que você faz essa comunicação, por mais que a gente tenha hoje para facilitar o diagnóstico, como é que você faz essa comunicação dentro de consultório? Você também usa o consultório, antes da parte cirúrgica. O que você vê? Às vezes a pessoa começa o consultório, ou tem um consultório, e deixa de desejar um pouco na parte de comunicação. Tem alguma coisa que você pode falar de sugestão, um conselho, para facilitar essa relação médico-paciente, essa comunicação do médico? muita coisa. Eu acho que às vezes a gente faz a residência muito puxada, a gente está acostumado a atender, assim, um ambulatório para residente era um problema, né? Porque o cara ia deixar de operar para fazer um ambulatório, enfim. Então, a gente acostuma a ver como uma coisa meio chata. Uhum. Talvez não o clínico, mas o cirurgião, com certeza. Muitos casos. Né? E a gente acostuma, muitas vezes também, quando a gente é aluno, às vezes a gente se afasta daquilo ali porque a gente fica lá, aluno vendo o pessoal atender e não faz nada. Né? Uhum. Eu geralmente, quando eu tenho um aluno, eu quero que ele atenda e eu fico estudando. Né? Ah, Porque senão aquilo perde um pouco do sentido. Muito do sentido, né? Então, uma coisa que assim, vou dar um exemplo de hoje, aconteceu hoje, tá? Não é diretamente com o paciente, mas você vai ver que faz sentido. Chegou a paciente para mim que ela tinha uma queixa de paralisia facial, mas aí pediram para eu avaliar. Mas assim, o laudo da ressonância já falava que não tinha nada, era paralisia de Bell a princípio, ela melhorou em 90% com o tratamento da neurologista, mas ela pediu para eu avaliar. Sei lá, ela quis que eu avaliasse. hum. Aí, se eu fosse na residência, provavelmente eu ia entrar na sala dela chutando a porta, jogar alguma coisa na cabeça dela, que ela tava perdendo meu tempo, que não tinha nada que avaliar, que não sei o quê. Que às vezes acontece isso por N motivos na residência, não nesse caso, mas em vários outros casos diferentes, então você fica sobrecarregado, aí alguém te dá uma função a mais. Só que no consultório, isso está construindo a sua autoridade, a sua reputação. Hum. Então, assim, essa paciente era um ambulatório de hospital, então eu não estava recebendo, a princípio, não é uma consulta particular, né? Então era muita gente pensaria assim, não. Eu fui lá, abri a imagem, mostrei o que que era, mostrei onde não tinha nada, o que que era, isso aqui é o nervo facial, aqui mais ou menos ele fica aqui, isso aqui é outro nervo, o nervo vestibular, tem a ver com audição, é assim, assim, assim. A doutora foi muito bem no diagnóstico, ela acertou, ela não fez perder nenhum tempo, você conseguiu tratar logo, isso é a melhor, coisa mais importante, você melhorou bastante. Tem que manter sim fisioterapia, tem que fazer isso. Peguei, escrevi uma cartinha, na hora o sistema não estava abrindo, escrevi uma carta à mão, falei, ô doutora fulano, muito obrigado pelo encaminhamento, já falei para sua paciente que ela está em ótimas mãos aqui com você, fico feliz que você cuidou tão bem dela e que você teve o cuidado de pedir para eu avaliar. Aí, cara, o paciente só daria assim, caramba, tipo, os outros médicos que eu vim aqui, nem olhou na minha cara, aquela coisa, nem examinou, né? E esse, assim, eu também mal examinei, eu fiz exame de nível facial e não fui muito além disso. Mas o cuidado ali com olhar a imagem, mostrar a imagem, não, mas eu quero laudo, cadê a tomografia? Ó, isso aqui, ó, tá escrito aqui, ó, desmelinizante. Sabe o que é desmelinizante? É isso, isso, isso. Ai, eu tô, que bom, nossa, tô bem mais tranquilo agora. Eu não fiz nada Nossa. demais, entendeu? Mas você mostra que, assim, primeiro, que você não quer que o paciente saia pensando que a paciente estava perdendo, que a outra médica estava perdendo o tempo dela, estava, enfim, inventando uma bobeira. Porque realmente, podia ter alguma coisa ali que às vezes na ressonância não saiu, era, sabe, não custa nada avaliar, né? Sim. E aí você ganha uma sensação de valor muito grande. Primeiro porque a neurologista fica feliz que ela está tranquila de tratar a paciente, porque viu que pegou um cara que vai dar uma atenção diferenciada. A paciente fica super feliz que achou você legal. E agora, quando fala neurocirurgião, ela vai pensar em mim. E Eu tenho você? certeza. Eu tenho certeza absoluta. Né? Eu não sei que ela tenha uma outra relação com algum médico que operou a mãe dela, algo assim. Ela vai pensar em você, em mim, no caso. Né? E assim, foi uma coisa que eu perdi, sei lá, 10 minutos, sabe? Fazendo, do começo ao fim.
E eu acho que a gente não sai da residência preparado para fazer isso. A gente não sai sabendo isso, Sim. sabe? Aí você pega a mesma coisa que eu falei, neurologista, pensa endócrino, fisioterapeuta, nutricionista, psicólogo. Cara, tem psicólogo com a minha paciente às vezes, sabe? E assim, quando você começa a pensar que todos esses pacientes vão ter um LTV com Aham, você, né? O lifetime value, né? Então esse paciente ele vai ter uma vida inteira pela frente. Ele tem, vamos supor, 30, 40, 50 anos de vida. Se nesse espaço de tempo ele fizer algum investimento em você em algum momento, seja porque ele te encaminhou alguém ou porque ele sim. precisou e foi até você, você está ganhando muito mais do que aqueles 10 minutos que você perdeu. Então, assim, eu acho que a gente pode ficar no clichê, né? Ah, fazer um exame físico bem feito na amnésia, história, ter um cafezinho gourmet no consultório, tudo isso é legal, ajuda, né? Mas você mostrar para paciente um valor na sua consulta, você mostrar, olha, eu sei o que eu estou falando, eu estudei esse negócio daqui e eu sei pra caramba disso daqui. Eu sei provavelmente mais que todo mundo que você conhece. Então pode ficar tranquilo que tá tudo certo. Cara, isso aí, essa reafirmação, essa afirmação para o paciente, é o que ele está precisando naquele momento, né? Então, se você é um cara que sabe acolher bem, sabe o assunto que você tem que saber, porque também não dá para você, enfim, né, não saber nada, e consegue transmitir isso bem, eu acho que isso é o essencial. Eu posso falar mil coisas aqui, mas isso é o essencial. E aí tem também as coisinhas, né? O prontuário organizado. Eu, geralmente, na consulta, eu escrevo tudo, faço tipo uma atazinha, mando para paciente aqui, ó, isso aqui é a sua consulta comigo, tá? Qualquer dúvida você pode voltar aí para ler, se tiver alguma coisa, tá aqui no telefone, você me liga. Só isso, que é uma coisa, sinceramente, uma coisa besta, assim, já faz uma diferença enorme, né? E quando a pessoa paga um valor que é caro, porque tem que ser caro mesmo, porque a nossa hora realmente vale muito, mas quando a pessoa paga um valor alto, ela tem que ver um motivo naquilo, ela tem que justificar, entendeu? Sim. Então, hoje em dia, você facilmente vê gente que faz serviços menos complexos com muita excelência, cobrando um valor muito alto que muito médico. Tem fotógrafo que fica mais caro que uma cirurgia. A gente sabe Sim. disso. Sim. Não é desmerecendo o fotógrafo, mas ele fez um trabalho tão bem feito, ele valoriza tanto o trabalho ali, ele bota tanto valor naquilo ali, que a pessoa se sente assim, cara, ainda bem que eu paguei esses X 1.000 reais desse fotógrafo, porque as fotos ficaram muito boas e vou guardar pra vida inteira. Entendeu? Então, se a pessoa passa do médico e fala assim, ah, não, legal, resolvi. Cara, ainda bem que eu fui nesse médico, porque esse cara realmente vai conseguir resolver um problema, ou se algum dia eu precisar de alguma coisa, se a família precisar de alguma coisa, eu já sei quem que eu vou chamar. Sim. Você falou, eu notei algumas coisas aqui do que você foi falando, mas uma delas é ter um conceito de gestão que eu vou trazer para a parte de gestão em saúde, que são os ativos intangíveis. Não tem como ali eu tangibilizar a comunicação e a reputação do médico, mas elas valem muito dinheiro, como se fosse o know-how de uma empresa, o conhecer a forma secreta da Coca-Cola. Não tem como eu tangibilizar quanto que isso vale. É a comunicação do médico que você falou. Então, assim, acho que isso vale muito, ele ter uma comunicação assertiva com os pacientes. E outras coisas, tá? No começo, eu era minha secretária, como todo mundo já foi, todo mundo vai ser por algum momento, né? Mas depois a gente tem que treinar muito bem essa pessoa, mas é muito bem mesmo. E eu sou um chato com a minha Jaque, se você estiver vendo aí, desculpa, tá? Eu sou insuportável com a minha secretária, mas assim, umas coisas assim, olha, você cadastrou aqui esse paciente, mas você não botou letra maiúscula no sobrenome dele. Não, mas você fez, não, você não tá entendendo. Isso daí, a pessoa olha pra cá, ela tá vendo eu aqui. Eu não quero que meu nome esteja associado com a letra minúscula errada no meio do nome, que fica feio demais. Parece um negócio desleixado. Não pode. Tudo bonitinho. Tudo bonitinho, né? E isso aí parece uma besteira. Mas assim, são pequenas coisas que vão passando, aí esquece o negócio, aí não avisa o paciente, aí marca no dia errado, aí não resolve. Aí você começa a criar um monte de problema, que é problema que o paciente interpreta como que você é desorganizado. Entendeu? Mesmo que não seja culpa sua. Você delegou mal a função. Então, delegar bem essa função também é super importante, né? Eu Eu não vou acho nem que falar que é um clichê, porque eu conheço, olha que eu falo com médico, assim, muitos médicos todos os dias. E são raras sessões que alguém gasta tempo treinando a secretária ou criando uma padronização ali. Ou não vê muita importância. A maioria
delega para a secretária, delarga para a secretária, fala, ó, faz aí, porque eu tô com muita coisa a fazer, e não para ver o atendimento, o script da secretária, ou os processos, como uma extensão do atendimento dele. Eu faço questão de, às vezes, conversa no WhatsApp, de perguntar, de falar, ó, eu quero que você fale assim com essa paciente. Ó, essa paciente aqui, eu vou te passar o telefone, ela foi minha primeira paciente de São Paulo que quer marcar um retorno. Então eu quero que você fale isso com ela, marca a hora que ela quiser, fala que ela é super importante pra gente, que ela é mesmo, dá total prioridade pra ela. Assim, não interessa, o dia que ela quiser eu vou dar um jeito de ir. Se precisar eu cancelo, sei lá, qualquer coisa. Faça qualquer coisa, né? Enfim, mas resolve ela porque ela é especial. Assim, ó, essa paciente me deu panetone no Natal, cara. Você não pode tratar ela assim, ela tem que se sentir uma rainha, sabe? E é isso, sabe? E aí ali começa a boa impressão que você vai causar dali pra frente. Sim. Começa ali. E é por essas coisas somadas, assim, uma coisa em cima da outra, que você consegue ter indicação das pessoas. Não, você colocou vários pontos que não são clichê. Até assim, a gente acha que é clichê às vezes porque tá inserido no mercado, mas essa parte de pós-consulta, eu também conheço poucos médicos que fazem ela com eficiência. De Também não é ser só um difícil. pós-consulta de, eu vou lembrar de mandar mensagem, mas de entender que aquela pessoa, ela vai, tanto ela é especial, quanto ela vai te indicar para muitas outras pessoas. Que ela vai ser a sua porta-voz, caso você entregue um bom atendimento por ela, ou o contrário. Caso você esqueça ela, ela também não vai falar bem, não vai te indicar. Então, esse valor do pós-consulta que você dá, eu achei incrível. Não A é. gente. Bom, a gente tenta, né? A gente faz uma coisa aqui que a gente espera 2, 3 horas depois que a paciente sai do consultório e manda mensagem. Tudo bem? Chegou bem em casa? Ficou com uma dúvida? Que às vezes no caminho a gente lembra de alguma coisa. Se ficou, pode mandar aqui um caminho pro Dr. Rafael, tá bom? Fica à vontade. Entendeu? Já leu aquele livro? Se a Disney administrasse seu hospital? Já li. Esse e o É, jeito de catar seus clientes, esses dois. é. Eu acho muito legal. Lá no começo do livro eles falam uma coisa assim, cara, essa parada de você estar no parque perdido e alguém pergunta para alguma coisa, o funcionário não sabe onde é que é, não, isso não pode acontecer na Disney, bicho. Esquece isso daí. Se o cara perguntou onde é que é tal coisa, você tem que pegar ele e levar ele lá, bicho. E aí ele faz um paralelo com o hospital também, pergunta pro fisioterapeuta que horas da medicação. Ele fala, olha, eu não sei, mas eu vou agora lá perguntar pra enfermeira. E vai lá, olha, é tal hora. Ou então, enfim, faz o. É lógico, nem sempre é possível. Mas assim, é, eu acho que se a gente consegue. Acho que assim, uma vez eu vi um negócio, Ítalo Marcilli falou um negócio, eu nem acompanho muito ele, mas ele falou um negócio que eu achei, cara, puta, todo mundo devia. Assim, você pode gostar dele, pode não gostar, mas isso aqui simplesmente guarda no seu coração. Ele falou assim, cara, tudo que você lê ou olha, é sua responsabilidade extrair alguma coisa boa daquilo. Se o negócio for horrível, você tem que dar um jeito de fazer aquilo ser bom por algum motivo para você. Você tem que inventar alguma forma de fazer aquilo ficar bom. Então, quando a gente vê algum livro como esse, tudo bem, você leu, você vai ler 200 livros, mas se você não consegue ver alguma coisa ali implementável para você começar a fazer, para você pensar fora da caixa, aí você está jogando sua vida fora, perdendo tempo, né? Sim. Outra coisa que você falou também, que eu acho que tá muito ligado nisso, é a parte do. Às vezes, alguns médicos que eu vejo, eles estão ainda atendendo por convênio, ou, por exemplo, tem um ticket médio mais barato, e por isso, às vezes, negligenciam o atendimento do paciente. E você falou que em 10 minutos você conseguiu gerar valor para o paciente que possivelmente vai te indicar muitas das vezes. Eu tenho até um caso que eu vi pessoalmente, que era um residente, e ele só atendia SUS, então, assim, só então, os plantões dele ali, e ele conseguiu montar a carteira dele de clientes particulares depois que ele saiu com os clientes que ele atendeu e as indicações que ele atendeu no SUS. Então ele atendeu tão bem que um indicava para o outro, indicava para o outro, indicava para o outro, indicava para o outro. Ele saiu com um ticket médio ali de 500, 600 reais. Por recém-formado seria um tanto quanto complicado, mas ele cobrou 500, 600 reais e fechou a agenda. E ele não fazia marketing nenhum. O marketing dele era o atendimento dele de excelência. Ele se dedicava ao máximo para os pacientes dele. Que foi o que você Era qual a falou. especialidade dele? Sensacional. Endócrino. Sensacional, sensacional. E, cara, a Endócrino. relação com os outros, cara. Sim. Inadmissível alguém indicar um paciente e você não ligar, não tentar falar com a pessoa, agradecer, passar o caso, dizer o que, que você acha. Quando pertinente, indicar um caso de volta também. Inadmissível, inadmissível. E é até legal tirar uma dúvida de como é que você fez isso, como é que você fez essa transição de sair, terminar a residência e atender no seu próprio consultório.
como é que foi essa transição? O que que você fez ali para começar a ter os primeiros pacientes seus? Uma coisa interessante, a primeira pessoa que eu atendi no consultório, né, uma das primeiras consultas, foi uma paciente do plantão. Ela falou assim: doutor, eu queria muito passar com você no particular. Ela falou: olha, eu não posso nem oferecer isso aqui, não pode, mas a pessoa, ela me achou depois, né, no Google, falou assim: ó, viu, doutor? Eu olhei o seu nome no carimbo, vim aqui e tal. Sei que você falou que não podia oferecer, mas eu faço questão que você trate desse meu problema aqui. E aí, assim, eu acho que hoje em dia a gente tem uma super facilidade, né? Eu lembro muito tempo atrás, eu era acadêmico, o pessoal conversando no vestiário. Assim, cara, você abre o consultório, cara, você vai lá, fica lá parado, sentado, estudando. Não vai ter ninguém. É normal, isso é assim mesmo. No começo é assim mesmo. Realmente, imagina como que era antigamente, né? Tipo, eu nem consigo imaginar. Você abre o consultório e de onde vem os pacientes, né? Do convênio, né? Aí, hoje a gente tem o tráfego pago, a gente tem o Instagram, a gente tem tanta coisa que a gente pode usar, né? Então, eu acho que assim, cara, sai da residência, dá os seus plantões, tira uma parte desse dinheiro para você investir no seu consultório, começa num coworking, começa ali, vai conversando no Instagram com as pessoas, vai fazendo os posts, começa a investir em tráfego pago e, cara, não fica sentado esperando, mas vai e dá um tempo para a coisa acontecer. Busca gente que você acha que poderia te encaminhar paciente, né? Para você maximizar isso, né? Encaminha paciente para as pessoas, né? Faz contato, né? Tem muito curso aí de várias coisas. Eu acho que o curso é legal, mas mais legal que o curso é o networking, às vezes, que as comunidades te dão, né? Que aí você consegue já, pô, tô precisando disso aqui, vai fazendo. Enfim, fiz vários, né? Depois eu posso até comentar alguns. Fiz vários e o networking disso é, assim, excepcional, assim, mesmo sendo de outro estado, outras coisas assim, é excelente. Excelente, excelente mesmo. Nesse início, não sei se você concorda, tem uma coisa que eu falo, é você, às vezes, vou pegar da parte de negócio. Às vezes você quer começar a montar um negócio e achar que no dia um já está pronto, ela vai conseguir aprender tudo em uma semana. Ela assim, quero abrir amanhã, como é que eu faço? E ela não tem essa preparação antes, tanto de ganhar know-how, tanto de estudar o mercado, de ver onde que ela vai abrir o consultório dela, ou qual região, qual estado, qual cidade ela vai atender, e ela não faz essa preparação prévia. Então, não sei se você concorda, se faz sentido, mas eu aconselho que as pessoas, elas, antes de abrir o consultório, elas passam ali algum tempo antes, estudando o que ela tem e trabalhando a imagem pessoal dela. Porque quando tem uma Sim, marca forte, é muito mais fácil, mas sim, infinitamente mais fácil. Se eu for rodar um tráfego com nome forte, se eu for criar conteúdo, eu já tenho já ali meu nome mais forte, é muito mais fácil eu conseguir ter minha base inicial de paciente. Então, assim, usar a residência, não sei como é que você pode dar de sugestão, mas usar a residência ou usar esse período de plantões para construir a base, os ativos, para aí sim, quando a pessoa quiser abrir o consultório, já está meio que pronto ali, meio caminho andado. concordo 100%. Acho que é essencial, né? Não é chegar fazendo. É claro que você vai fazer algumas coisas, você não sabe, vai dar errado, normal. Mas acho que tem que preparar, estuda, vai atrás. Eu tive sorte que logo que eu cheguei em São Paulo, no primeiro ano ainda, me associei com uma equipe muito boa, com gente muito boa, né? Ainda faço parte da equipe, não estou 100% particular, nem faço questão, sabe? Acho que, assim, então, tem várias formas de trabalhar e, assim, o particular também é difícil, você tem muito paciente é complicado. Você fica em umas situações ruins, tem que correr atrás de um monte de coisa, tem que resolver um monte de coisa, é difícil, né? Então, às vezes, você também auxiliar outros médicos, você ter seus consultores também é bom, não precisa ser só particular. Um dia, talvez, assim, a gente vai evoluir para isso, porque acaba sendo melhor, né? É mais trabalho, mas aí você está recebendo melhor, você está construindo seu nome melhor, mas para você, você consegue montar a sua agenda como te convém, né? Não como você quer, mas Sim. como dá, né? E não depende muito das pessoas. Acho ótimo. Mas de início, né? Eu acho excelente também. Acho que não tem que ter medo de dar plantão, de trabalhar para os outros. Acho que é super importante. Seja muito grato para quem te deu a oportunidade quando você começou, né? E quem construiu essa oportunidade, o cara não precisava. Podia muito bem chamar outro aí. Tem um monte de gente, né? Sim, E, então acho que isso é legal também. E você acaba aprendendo com isso também. Você vê sim. como que aquela pessoa faz aquilo, como que ela organiza as coisas, como que é a secretária dele, você vai aprendendo. Não é você fazer espionagem, entendeu? É você aprender como que a pessoa faz Não, e até seguir. ter Depois vocês referência. continuam.
De Depois a gente referência continua. de alguém que já fez, que já Sim, faz, como que fez, o que deu certo, o que deu errado. E às vezes pessoas gostam de falar o que deu certo, o que deu errado e para te ajudar. Às vezes, se sentar com sim. algum médico experiente e perguntar para ele como é que a organização do consultório dele, é provável que ele saia e te explique o que, que ele faz, o que ele fez. E aí, ó, o que eu acho legal é que a gente fica assim, ah, não, mas o cara vai achar que eu sou concorrente. A tendência é assim, você vai ocupando um espaço que não é o mesmo espaço que ele já ocupou, entendeu? Você não precisa invadir nada, você vai ocupando o seu espaço, né? Sim. Coisas que não são interessantes para ele, ou que até são, mas que está no momento que ele está mais focado em outra coisa, aí você vai criando aquele espaço ali, criando a sua coisa e vai fazendo a sua coisa. Nada Ó, de você errado dá com uma sugestão, isso. então, para não ter esse conflito de interesse. Você pegar outra especialidade, talvez, que não tem esse conflito, e perguntar para essa outra pessoa o que, que ela fez. Que aí não vai ter esse conflito, pega um Exato. ortopedista, alguma outra área É, cirúrgica. Fala, o que, que você sim, faz aí? Me mostra. exato. Eu aprendi muito com ortopedista, muito, mas muito, nossa senhora, mas demais, assim. Mais do que até muitos neurocirurgiões. E E se expor, hoje, né? Se expor ao processo também é importante. isso às vezes é uma outra coisa que eu já tá emendando, mas depois te pergunto, que às vezes a pessoa fica, tem sempre um 880, ou a pessoa ela não vê nada de gestão, não pega nada, ou ela começa a ler 1 milhão de livros de gestão, compra lá o 1 milhão de conteúdo, começa a ler e não vê a aplicabilidade disso no mercado. Eu posso falar porque o meu mestrado foi em gestão, então gestão estratégica. Eu posso falar que 90% daquilo ali não é aplicado na vida real. Você pode pegar uma grande empresa, aí realmente é aplicado, mas tem que fazer essa adaptação da teoria, na prática, e como é que você vai adaptar aquilo ali para a sua realidade. E então, você ter esse contato com os profissionais vai ser uma forma de você ter um conhecimento prático. O que, que esse cara fez ali, um estudo de caso, provavelmente dito. Concordo perfeitamente. E aí, e você realmente, se você só lê e não aplicar nada, é igualmente ruim você não fazer nada. Não é nem um pouco melhor do que não fazer nada. E assim, aí só entrando um pouco de assunto, mas essas coisas que a gente aprende, no começo eu ficava meio revoltado, assim, cara, por que eu tenho que ter tanto trabalho? Eu só queria ser neurocirurgião, sabe? Pô, que coisa chata. Pô, mas não é, cara, que doideira isso. Como assim, cara? Coisa de reembolso, não sei o que, de imposto, consultório, nota fiscal. Cara, não é isso que eu queria. Mas eu aprendi tanta coisa nesses últimos aí 2 anos que eu tenho vivido isso, né? Que as habilidades que a gente aprende, gestão, liderança, etc., processos, enfim, coisas assim, me ajudaram, por exemplo, a gente abrir o nosso grupo aí de pesquisa, né? O MB Research Group, que não tem nada a ver com consultório, mas eu usei as mesmas coisas que eu aprendi e por um tempo até a mesma secretária para Aham. ajudar a fazer, ela recebeu a mais para isso, tudo certinho, graças a Deus e para montar uma outra coisa que não tem nada a ver com um outro negócio. Então, assim, é assim que a gente vai desenvolvendo, né? E a pessoa que mais me ajudou aí, o meu chefe lá na equipe, né? O Ellison Paiva, ele sempre fala uma coisa que ele fala assim, tem uma época para fazer cada coisa, né? Assim, e a gente não pode parar. Então você tem que estar sempre pensando na próxima coisa que você vai fazer, senão você fica estagnado. Então tem época de dar plantão, tem época de começar a montar consultório, tem época de fazer atender um monte de gente igual um doido, mas para aprender e tentar conseguir operar os casos, tem época de reduzir, mas focar cada vez mais na qualidade, tem época são etapas, né? Dá para pular algumas, dá, mas assim o aprendizado tanto aprendizado tão valioso que a gente consegue em fazer, cumprir cada etapa, que assim, você vai conseguir depois transpassar isso para outras coisas, vai virar uma pessoa mais safa, vamos dizer assim, mais preparada, com um canivete suíço de habilidade, né? E tem alguma coisa hoje que você. Como é que você controla ali o seu consultório hoje? Como é que você. Pelo que você me passou, você é muito bem organizado, seja em processo, seja em padronização, normalização, checklist. Como é que você faz hoje, até para servir de referência também para algum outro médico que está ouvindo, para organizar? Como é que você organiza as caixinhas? Você tem a caixinha da secretária, a caixinha do financeiro, contabilidade, a caixinha do atendimento. Como é que você faz essa organização? Ou você delegou, terceiriza? Como que é essa estrutura que você usa? Cara, basicamente, né, tem a parte da secretária, então é ela que vai gerenciar o meu relacionamento com as pessoas, com todas as pessoas, né, e inclusive com a contabilidade também ela ajuda, né. Tem a contabilidade e tem o prontuário, essas são as 3 coisas principais. Dentro da contabilidade tem a minha contabilidade, né, que eu vou, assim, aí teve até uma coisa engraçada, eu estava até falando com um amigo anestesista, né, olha que legal que ele falou, ele estava falando
que ele até operava com um neurocirurgião. E que eram vários casos de convênio, mas de volta e meia tinha um caso particular. Ele falou assim, quando tinha um caso particular, eu ganhava muito mais, né? Sim. Então, parecia que valia a pena trabalhar lá, porque às vezes, né, podia vir um negócio muito bom. Mas quando eu botei na ponta do lápis, eu vi que não valia a pena. Tipo, em 6 meses eu tava ganhando menos do que dar um plantão. Então eu larguei e Aham. comecei a dar plantão. Peguei aquele dia de plantão. Cara, faz todo sentido, entendeu? É claro que, mas ele não mandou bem, porque ele podia ter esperado, querer crescer, tudo bem, mas para a realidade dele não estava valendo a pena. Então, por isso que a gente tem que ter. Aí o meu financeiro, a minha planilha, né, é onde eu vou vendo essas coisas. Eu falo assim, cara, isso aqui tá ruim. Os pacientes não estão voltando. Por que, que não está tendo retorno aqui? Essa pessoa aqui, por que, que ela não voltou? A última consulta foi ela. Um ano, o que aconteceu? Liga para ela, vê com ela. O que está acontecendo? E, nossa, esse negócio aqui tá caro, hein? Será que vale a pena manter isso aqui? Eu tinha um exame, que era um exame dele psicológico resumido, mas assim, eu não. Era um custo ali e não fazia retorno. Tirei, sabe? Aí, se você não para por essas coisas, você fica deixando lá, porque volta e meia algum paciente até fazia. Mas aí eu tinha, assim, 30 créditos de exame, era para ser 10 por mês, então eu tava com 3 meses acumulados, não dava conta. Então, Sim. cortei, né? E da parte de prospecção, você falou bastante da indicação, que o próprio atendimento gera ali boas indicações, já garante um fluxo de atendimento bom pela sua reputação, a marca que você construiu, e também falou da parte de outras formas de prospecção, se for o Instagram, se for o tráfego pago, o que você usa hoje, ou o que você aconselharia uma pessoa que tem um consultório hoje, está querendo aumentar a quantidade de atendimentos, poderia fazer? Eu acho que assim, varia, isso muda de cada especialidade, né? Eu tenho a impressão que com uma especialidade você consegue fazer muito mais coisa com o Instagram do que eu. Eu fico pensando assim, cara, quem será que vai no Instagram e fala assim, hoje eu vou procurar um neurocirurgião aqui no Instagram? Olha, Mas a depois eu vou te falar pessoa, uma outra coisa, mas pode completar. mas a pessoa pode me encontrar por outro motivo, me acompanhar e um dia ela pode precisar de mim. Então é bom que eu tenha, até porque ela vê ali um pouco do meu trabalho também. No Google, no meu caso, eu tenho muito mais resultado no Google, mas também É, tenho o Instagram, tá? é exatamente isso Eu que eu ia tenho, falar. eu tenho focado no Google, mas assim, né? E tem especialidades que é o contrário. Fala assim, cara, meu Google é zero, 100% Instagram. Eu falo assim, cara, como assim? Que doideira, né? Mas Ó, é, eu acho que sempre vai ter alguma coisa do Google. E às vezes, não só do Google, eu até faço um desafio depois para esses médicos que fazem marketing ou fazem tráfego pago. Analisa, pega o Analytics qualquer e analisa a jornada de compra do seu paciente. Muito possivelmente você vai ver que ou uma jornada de Google mais curta, ou se ele tiver algum ponto de contato com o Instagram, vai ser só ali para autoridade, com um ponto de contato só. Então, assim, analisa essa jornada de compra e vê onde você vai colocar o tráfego. Porque você falou o fundo de funil sempre vai ter ali uma quantidade maior de pacientes procurando no Google. Sempre. Às vezes é a parte que o médico menos gosta. E ainda mais se a gente pegar a parte mais estética ou a parte de performance, o pessoal adora o Instagram e esquece que tem um buscador muito eficiente que as pessoas estão procurando por você. Então você aconselharia tanto a parte de Google, de tráfego, e usar o Instagram para ter com uma certeza. comunicação com o paciente e gerar alguma autoridade para quem quer te encontrar. A gente fala, isso aqui é mais uma vitrine. Pra você ver que você existe, que você é um cara sério, que você tem uma vida. Só tem uma conexão com você também, aí faz uma pergunta. Eu tô meio, até meio parado ultimamente, mas é assim, posta as coisas que você faz, a pessoa vê. Eu geralmente eu coloco muita coisa de assim, publicação. Não porque eu quero que o paciente vai ler a publicação, eu sei que é chato, mas só para ele ver assim, ó, legal, o cara tem uma Ele publicou, ele, atividade. ele, ele tá envolvido com pesquisa no meio acadêmico, É, para o leigo. isso. Aí faz uma postagem junto com um cara lá da Colômbia, com outro dos Estados Unidos, aí um marca o outro, aí o hospital já diz, obrigado aí, Rafael, por não sei o que, pelo artigo. Eu fico, pô, assim, o cara tá, assim, é um cara que gosta do que ele faz, dedica o que ele faz a ponto de interagir com o mundo inteiro no que ele faz, né? Um Sim. dia, espero dizer, é uma referência no mundo inteiro, né? Mas enquanto isso, tá tentando, tá se aproximando de algo assim, pô, legal. É um cara que ele vai assim me tratar com esse cuidado, com essa dedicação que ele tem, né? E vou mesmo, a gente vai mesmo, a gente gosta do que a gente faz, na maioria das vezes, né? Então, eu acho que é isso. Então, gostei. Acho que então, para quem quer aumentar a prospecção, acho que trabalhar a marca para conseguir as indicações, fazer ali tráfego pago com alguma fonte de captação de pacientes, então algum canal de aquisição, e ao mesmo tempo buscar agregar valor, até mesmo para conseguir ter um ticket médio mais alto, conseguir cobrar mais caro, conseguir ter mais volume de pacientes depois. Isso aí. E caminhando aqui para o final, eu tenho
uma pergunta que é muito importante, que é o quê? Esse médico hoje, que ele tem um consultório, que ele já está ali no dia a dia dele, então a maioria aqui, ou tem todos os tipos de médicos, tanto do particular, quanto do convênio, quanto que cobra R$ 1.200 a consulta, R$ 1.500 a consulta, quanto que faz uma consulta popular por R$ 280, que quer fazer a consulta popular, não dá para mudar isso da cabeça dela. Então, assim, teria alguma indicação, um conselho, passando pela sua jornada, trajetória, o que esse médico poderia ver no dia a dia dele para melhorar o resultado dele, melhorar ali o que ele tem no dia a dia? Eu acho que o mais importante, eu vou falar uma coisa meio, talvez meio, sei lá, obscura, assim, misteriosa, mas assim, cara, tenta prestar muita atenção o que que você está deixando de fazer. O que que tá tendo menos? Você tá tendo muita gente te indicando, assim, médico te indicando, tá lá no fulano, que ele é muito bom. Você tá tendo muito o que que tá faltando? De onde tá, o que que você tá muito bem? Pô, no Google tá top, mas no Instagram tá ruim. Por quê? É inerente à especialidade ou será que você tá dando mole? Ah, estão me indicando muito, mas é só paciente que indica. Por que que não tem médico indicando? Será que você não está fazendo um network aí que você poderia estar fazendo? Né? Ou então, só indica médico, o paciente não indica, cara, não volta. Por que que esse cara não está voltando para você? Será que tem alguma coisa? Será que é porque você é muito resolutivo, ultra resolutivo, e é isso mesmo? Mas por que que ninguém está vindo? Ou será que tem pouco tempo que você está no mercado? Pode ser. Onde que você está falhando? Você está colhendo feedback? Você tem um NPS, um Sim. Google? Você tem alguma forma de saber o que está acontecendo? Pelo menos, mais ou menos, né? Eu acho que para mim isso é o maior conselho. E você descobre coisa. Você descobre. Se você procurar, você acha. Te garanto, cara. Se eu puder complementar essa resposta, que eu achei muito boa, Lógico que pode. seria a pessoa ela começar a analisar o negócio dela como um negócio. Então, dedicar Sim. um tempo da semana, pode ser uma hora, final de semana, a hora que você tiver, pode ser no almoço, mas para olhar o seu negócio como um negócio. Então, você falou aqui NPS, você falou ali do LTV, os seus pacientes estão retornando ou não, de onde está vindo a origem dos seus pacientes. Então, olha, está entrando 50 pacientes por mês, tá? Vem de onde? Não sei onde vem, tá vindo de algum Sei lugar. lá, tá vindo aí. Tá? Só que já ouvi essa resposta. Que é você analisar o seu negócio como um negócio. Então, de onde está vindo, quanto eu estou cobrando, qual é o meu ticket médio, quais são os canais que eu estou usando hoje, o que eu poderia exercitar mais, como é que está meu pós-consulta. Você parar um pouco e ver o seu consultório como um paciente. Você vai ter que analisar ele, descobrir o que pode melhorar, o que pode piorar. Então, Dá um seria diagnóstico para ele. exatamente isso. Então, E uma usar coisa, o consultório. Pode falar. e uma coisa às vezes é boba também, parece assim, cara, você tá pensando nisso? Pensando muito nisso, você passa tempo pensando que às vezes você não tá pensando em nada, que você tá com outra coisa na cabeça. Tal. Se você não pensar nisso, você não vai, realmente não vai descobrir nada que você pode melhorar. Então tem que ficar pensando. Quando você falou, cara, pensa nisso, cara. Sei lá, porque no carro, pensa, para pensar um pouco nisso, né? E Eu analisa. botaria até um horário na agenda, no calendário, assim. Pega Sim, um horário ali, meia hora de atendimento, 20 minutos, pra você parar e só raciocinar, fazer a parte pega uma estratégica. consulta, faz uma consulta. Isso. E vai ser Você o com valor você mais mesmo. bem investido da sua vida. Porque isso aí vai É, te dar retorno que você nem imagina. você nem sonha. Concordo. Então, bom, então seria usar os dados e ao mesmo tempo pegar e descobrir o que você não sabe ou o que você não está fazendo. Rafael, antes da última pergunta, que é a pergunta que fecha aqui o episódio, queria te agradecer mais uma vez. Foi maravilhoso. E se a pessoa assistir com cuidado e for ouvindo o que você falou, eu tenho certeza absoluta. Isso aí, certeza que ela vai conseguir melhorar alguma coisa no consultório dela. Seja no pós-consulta, seja na reputação dela, na marca. Tenho certeza que tudo que você falou do início ao fim dá para aproveitar. E uma coisa que você falou no meio é transformar isso em uma ação prática. Então, Pô, escutou, cara. a nossa sugestão é: escreve, ó, eu vou fazer o pós-consulta igual o doutor Rafael. Eu vou ligar Pô, depois de 2 horas. Pronto, faz isso aí. Eu vou rodar NPS. Roda NPS, entendeu? Google, avaliação, Google. Alguma coisa. E obrigado, viu, pelo convite. E isso pra mim é um baita elogio. Fico lisonjeado de verdade. E ainda mais que a gente se viu crescer, né? Sim. Desde lá da primeira vez. E você tá fazendo um negócio muito legal. Você tá de parabéns. Tô gostando muito de ver e tô mais gostando ainda de fazer parte. Obrigado. Fico feliz. E para fechar o episódio, se pudesse deixar alguma mensagem para os médicos, qual mensagem seria? Cara, eu sei que tá difícil pra todo mundo, tá?
Mas eu acho que quanto mais a gente ficar falando isso, pior vai ficar, entendeu? Tipo assim, cara, tá ruim, tá? Eu sei, pra todo mundo tá complicado, tá, assim, mil coisas acontecendo, mil dificuldades. Mas, cara, assim, ficar falando disso só vai trazer mais disso. Então vamos olhar para o lado bom, vamos ver o que a gente pode melhorar, vamos usar aí, vamos tentar ver nesse caso uma oportunidade da gente ser excelente, excepcional, extraordinário, né? E chega no extraordinário e aí a gente vê se realmente está ruim ou se a gente estava mal acostumado antes ou se tipo assim mudou a realidade e agora o nível de esforço é esse aqui. Vamos subir a régua junto, cara. E vamos ver o que a gente consegue fazer. Ótimo. Então, espero que tenham gostado, pessoal, e até o próximo episódio. Antes de terminar, onde o pessoal te encontra no Instagram, rede social, como que ele faz para ter acesso, algum link importante que você quer deixar aqui? Instagram, rbertani.neurocirurgia. Pode seguir lá, pode mandar mensagem, eu sempre respondo, falo com todo mundo, aluno, colega, paciente, amigo, tamo junto. Agora sim, e até o próximo episódio. Até a próxima.